doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. O programa Transição começa agora, sempre levando uma entrevista, um assunto importante, algo que a doutrina espírita enriquece nossa alma. E no dia de hoje, a entrevista com um companheiro muito trabalhador, muito devotado da doutrina espírita, médium, José Maria. Que prazer imenso tê-lo no Transição para falar sobre um tema tão especial. Eu é que agradeço. Eu agradeço muito ao programa Transição a oportunidade de poder levar aos nossos amigos, telespectadores, a questão da autoobsessão, que muitas pessoas às vezes não têm a compreensão e entendimento que isso é muito mais comum do que as criaturas imaginam. E explica pra gente o que é a autoobsessão. Olha, o Emmanuel costuma dizer que nós vivemos num oceano de vibrações, tá certo? Poderíamos até fazer uma ligação com Paulo de Tarso quando ele diz que em Deus vivemos e em Deus nos movemos. Nós estamos dentro de um oceano de vibrações. As mais desencontradas, as mais disparatadas, as mais diversas possíveis. Dentro desse oceano de vibrações, nós naturalmente fazemos a nossa sintonia. Você vibra num determinado padrão e esse padrão vai automaticamente sintonizar com outro, não é, de mesma equivalência, de mesma polaridade. Então a autoobsessão, ela tem naturalmente essa premissa, não é? São as suas sintonias, as suas ligações que vão naturalmente, não é, terminar desaguando num processo de autoobsessão. Antigamente, nós recebíamos muito esse tipo de lição dos nossos avós, dos nossos bisavós. Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Hoje, dentro da doutrina, pelo conhecimento que já se tem, né, da questão do espírito, da imortalidade, desse ser que está aqui para uma determinada trajetória, um determinado objetivo, nós poderíamos fazer a pergunta dizendo assim: dize-me o que pensas e eu direi quem são os teus acompanhantes. Porque conforme você pensa, você vai atrair. E conforme atrai, vai estabelecer essa sintonia. É como uma simbiose de uma orquídea em um tronco apodrecido no meio da mata. Quer dizer, uma coisa vitaliza a outra e automaticamente ocorre esse processo de autoobsessão. Agora, me responde uma coisa que eu gostaria de entender melhor. A obsessão costuma ser, no entendimento leigo e do entendimento da doutrina, aquela ação externa de uma inteligência sobre o encarnado ou desencarnado para influir sobre ele. Agora, o termo autoobsessão nos leva à ideia de que o próprio indivíduo faz com que ele mesmo sofra. Ele mesmo sofre e ele mesmo atrai. Num primeiro instante, ele não é obsedado, sim, no sentido assim de que, mas acontece o seguinte: as suas ideias, aquilo em que ele se compraz em termos de pensamento, vai automaticamente produzir uma determinada sintonia e que vai atrair outros espíritos, outras ideias com o mesmo teor. E vai certamente exacerbar dentro dele essas características desse pensamento. Então, para ficar claro, ele começa a pensar em uma coisa que é dele, é um defeito dele, um gosto dele, uma auto-obsessão que acaba desaguando em uma obsessão, porque atrai gente que gosta da mesma coisa. Exatamente. A pessoa, por exemplo, que ela tem sempre uma ideia negativa da vida.
Lógico que poderíamos até estender, estabelecer isso, dizendo que essa ideia negativa da vida pode ter sido incutida pelos credos religiosos, que diz que você veio aqui para sofrer neste vale de lágrimas, para pagar os seus pecados e toda aquela coisa que todos já sabem disso, né? Culturalmente nós já aprendemos isso. Então você, com 2 milênios de cultura te mostrando isso, você chegou a uma determinada colocação na tua vida que você diz, mas eu não sirvo para nada. Eu sou ruim. Eu não presto, eu sou apenas um pecador, eu sou uma droga, eu sou um zero à esquerda. E por aí vai, como o pessoal costuma falar. Tá certo? Então, essa criatura, ela se autodesvaloriza, ela não tem uma autoimagem positiva de si mesma. Sim. Ela tem uma imagem altamente negativa. E por decorrência dessa autoimagem negativa, ela certamente vai atrair outras que tenham isso. Então, num primeiro momento, é uma dificuldade da criatura, do indivíduo, do espírito eterno que habita aquele corpo. Num segundo momento, ele vai receber assessoria. Por quê? Porque vai ser acessado por outras mentes que tenham pensamentos de igual teor. Agora, José, de onde vem essa autodepreciação? Quais são as causas que levam uma pessoa a entrar nessa faixa? Olha, culturalmente, como dissemos, a ideia religiosa, por exemplo, de que você estava de posse do paraíso e de repente você pecou, você fez um erro e por decorrência disso você foi expulso. E você foi expulso para a terra e a terra é este vale de lágrimas onde você vai expungir, onde você vai expurgar, não é, as suas dores, as suas dívidas. Isso vai culturalmente te levar a um determinado momento. Independente disso, o fato da sua educação, a dificuldade do seu aprendizado, e você já vai achar que você não serve para nada. Eu sou a burro própria mesmo, família, né? Mas você até hoje não deu para nada, nada, não serve para nada. Então, esse tipo de conduta, de certa maneira, vai fazer com que a pessoa termine acreditando. Como as pessoas costumam dizer, uma mentira repetida muitas vezes, num determinado instante da história, ela vai adquirir um foro de verdade. Isso pode ser fruto da própria convivência familiar, quando os pais ou alguém da família fica dizendo para a criança, mas você é burro mesmo, você não aprende, você é difícil. Não é, isso reforça. Isso alimenta, isso reforça a essa ideia. Tendência. E para você tirar isso, é necessário que haja uma conscientização das suas potencialidades. Por exemplo, se nós pegarmos a Gênese, nós vamos entender que num determinado instante, a Gênese diz assim, nós viemos do pó e ao pó iremos retornar. Ora, você tem um conceito aí muito claro, muito bem estabelecido. Viemos do pó e ao pó vamos voltar, ou seja, não somos absolutamente nada. Agora você compare essa conceituação com aquilo que é a doutrina. O que são os espíritos? São os seres inteligentes da criação. Ora, se os espíritos são os seres inteligentes da criação, já está acontecendo uma valorização da individualidade, independente do fato dele ter ou não, naquele instante, o valor que ele se acha capaz de ter. Então, você tendo consciência, e a doutrina espírita nos permite isso, dessa conscientização do seu potencial, conscientização de si mesmo, você é capaz de remover montanhas, como diz o Evangelho de Jesus. Né? Agora, quais sinais, José, a gente pode observar e que demonstram esse processo de auto-obsessão? Quando a pessoa tem, por exemplo, de si a ideia de que ninguém reconhece o seu valor. Né? Eu faço tudo dentro de casa, mas eu não agrado meus filhos. Eu experimento todo tipo de comida, mas eles não gostam da comida que eu faço. Essa ideia de que as pessoas estão te depreciando. Ou então a ideia de que, nossa, tudo que eu vou fazer é mais difícil.
tudo é mais complicado. É como se uma fatalidade do destino estivesse te perseguindo e você foi aquela criatura escolhida para receber todos os males da terra. Então, essa mania de que nada seu é valorizado, de que tudo seu é mais complicado, tudo seu é mais difícil, de que as pessoas não reconhecem efetivamente o quanto você é bom, generoso, nobre, etc, etc. Tal. Então, essa ideia é assim, você termina promovendo em si essa questão da autoobsessão. A mania de perseguição, a mania de que os outros estão falando mal de você. Olha, estão rindo de mim, não estão rindo para mim. Então você ser o centro de determinadas coisas de maneira altamente pejorativa. Né? Essa ideia são sinais que a gente tem que ter de alertas de que você está se encaminhando para um processo de auto-obsessão. O fenômeno da auto-obsessão tem alguma coisa a ver também com a predominância do egoísmo na alma da pessoa? Olha, o fenômeno da auto-obsessão, nós poderíamos dizer que isso daí vem já, de certa maneira, com o indivíduo de outras existências. Sim. Por quê? De um modo geral, a doutrina espírita nos ensina isso. As matrizes de nossas enfermidades atuais realmente são decorrentes daquilo que o espírito experimentou, daquilo que ele vivenciou em outras jornadas. A questão da autoobsessão pode estar inserida dentro de um quadro de alguém que cometeu um determinado erro, um determinado crime, uma ação nefasta que prejudicou alguém e que, de certa maneira, essa ação nefasta não foi justiçada pela justiça dos homens, passou impune. Como passou impune, as leis de Deus que estão íncitas na consciência do indivíduo, independente de religião, tá certo? Ele vai ter aquela ideia de que ele tem um crime a pagar. E automaticamente, como a consciência não é algo descartável, que você pode tirar quando vai dormir e ter o sono dos justos no travesseiro, a consciência segue contigo, aonde quer que você vá. E efetivamente ela vai se transformar no seu algoz, se você tem algo a pagar com a justiça divina. Então você traz esta tendência que o André Luiz fala, tendência ao abismo, tendência à negatividade, tendência a essa questão, não é, de erro, de pecado, de algo equivocado e que precisa ser ressarcido, precisa ser, não é, reparado. E isso pode produzir alguma situação mais grave? Pode, com certeza. As auto-obsessões, elas podem desaguar em tormentos dos chamados transtornos de várias etiologia, né? Ela efetivamente, quando você faz esse quadro autodepreciativo, você muito provavelmente tem uma porta aberta para a questão da própria depressão. Aí você vai criar um transtorno depressivo, tá? Se não, pode ter um outro transtorno de perseguição, maníaco-persecutória, você vai ter alguma circunstância em que o teu emocional desorganizado, desestabilizado, vai objetivamente resultar numa enfermidade física, objetiva mesmo. E aí você vai entrar naquele quadro. Antigamente era tratado como melancolia, tristeza, mas que hoje a psicologia, a psiquiatria dão outras denominações. Obrigado por você estar aí entendendo estas coisas. Ajude o programa Transição a ser conhecido por mais pessoas. Eu sei que você tem um amigo que passa por um problema parecido com esse. Visite o site do Transição, estes programas estão disponíveis no site para você poder assisti-los novamente. Então, puxa vida, só vai ficar sofrendo aquele que não quiser sair do sofrimento, não é verdade? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Transição. Muita paz.